Bernard Muniz e outros jogadores especulados. Como está o mercado do Atlético? Conversamos com uma fonte. Pré-temporada, Filipão tem o primeiro encontro com os jogadores e esboço já está na cabeça. Por fim, base do Atlético surpreende, mas a pressão que existe é inexplicável. Para quem não me conhece, eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação, estou no Bicagalo de segunda a sexta para te fazer companhia em um conteúdo premium que você só encontra aqui no canal Bicagalo. Antes de seguirmos, eu peço a sua inscrição e o seu like. Me ajude a bater 1.500 likes neste vídeo. Pode ser? Quero falar aqui agora, abrir este programa falando sobre as categorias de base do Atlético, um verdadeiro absurdo que vem acontecendo. Mas quero também falar que hoje nós debateremos reforços. Conversei com uma fonte importante no Atlético que detalhou o que está acontecendo, uma realidade que o torcedor precisa saber. Enfim, vamos abrir falando sobre a base. O torcedor que certamente espera, por anos vindouros da categoria de base, talvez não vai se lembrar, mas a última grande revelação que atuou de fato por algum tempo no elenco principal e que foi vendido para a Europa a peso de ouro foi o zagueiro Gemerson no ano de 2016 por 11 milhões de euros. Em sequência, o Atlético revelou jogadores importantes também no cenário nacional, mas viu concorrentes como o Flamengo, o próprio Grêmio, o Santos, o Fluminense tomarem a frente e formarem realmente uma base reveladora e vendedora. Aliás, isso é o que o clube mais busca neste momento. Em contato com um empresário, inclusive, na manhã dessa segunda-feira, ele me disse o seguinte, abre aspas, no Brasil, mesmo com as SAFs, o futebol só é sustentável se você vende jogadores das categorias de base, fecha aspas, a essa nossa fonte. Bom, desde a chegada do diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, no ano de 2021 e também de Erasmo Damiani, o Atlético passa por um processo de reestruturação ou de organização das categorias de base. Junto com Damiani e uma equipe altamente competente, a verdade é que o Atlético mudou as regras não só da base, mas da ideia de profissionalizar o atleta e também a pessoa. Recentemente, alguns jogadores, inclusive, renderam bastante aos cofres do Atlético, como é o caso de Savinho, vendido por 6,5 milhões de euros, com a manutenção de 12% do passe, assim como de Caleb, que rendeu a sensação do torcedor atleticano de que a base do Atlético revela interessante em encontrar talentos e formar esses jogadores na base do clube. Porém, o que eu quero detalhar aqui a vocês é o seguinte, este é um processo extremamente delicado, moroso e que vai aparando-se ou amboso, que é lento, e são várias fases que cada jogador tem que cumprir para chegar ao elenco profissional. Em conversas com uma fonte do Atlético, ela nos destacou que já existem jogadores no Sub-15, por exemplo, com perspectivas muito acima da média e que foram 100% formados no Galo. Porém, há ainda a necessidade da contratação de talentos. Isso a gente pôde ver nesses últimos jogadores revelados pelo Atlético. E aqui eu chamo a atenção, por exemplo, para dois casos. Jogadores que chegaram ao Atlético com 16 para 17 anos não são literalmente crias da base do Galo, como, por exemplo, o próprio meia Izep e também o lateral direito Vitor Gabriel, contratado no ano de 2022. Outros, porém, já começam a aparecer e também podem ser utilizados na próxima temporada por Luiz Felipe Scolari, que é o caso do zagueiro Rômulo, chegando ao Atlético com seus 13, 14 anos, mais ou menos. Porém, o que me chama a atenção, depois de explicar tudo isso a vocês, é a ansiedade generalizada da torcida do Atlético pelo lançamento desses jogadores. Até poucos dias existia, aliás, aqui no Twitter, no YouTube, nas redes sociais em gerais, uma comoção generalizada pela renovação do contrato do meia Izep. Aliás, que é assim, um bom jogador, um atleta que rendeu bons frutos na categoria de base, porém que começa a Copa São Paulo de Futebol Júnior no banco de reservas. E aí o mesmo torcedor que falava, nossa, vai ser um craque, precisa renovar, sem nunca ter visto um jogo deste atleta, já começa a falar que ele é mais ou menos que não presta porque viu o menino entrando 15, 20, 30 minutos na Copa São Paulo. Ora, essa é a coerência que vocês estão buscando. E aqui eu digo o seguinte, não são todos os torcedores assim. Existem diferenças, porém coloquem na balança e coloquem um pouquinho também de peso na consciência,
Porque essa molecada acompanha a rede social 24 horas, ficam atentos a comentários e você pode estar, sim, destruindo, de certa forma, ou contribuindo para destruir uma carreira de um jogador. E um detalhe mais importante ainda, essa ansiedade ou desespero do torcedor coloca uma pressão no atleta. Ora, chegaram até a comparar o Meia Zep com craques da Europa, uma coisa assim absurda, um jogador em formação, sabe? E agora a bola da vez é o Ian, porque ele fez boas jogadas na partida de ontem, né? Fez um gol de pênalti e já tem gente pedindo ele no profissional, meu Deus. Tá certo? Entende? Assim, óbvio que tem atletas da base que são fenômenos, mas vocês querem comparar todos os atletas como se todos fossem fenômenos e não são. E um outro detalhe mais importante ainda, talvez o mais importante de todos, qual é a estrutura psicológica deste atleta para entrar em campo como um atleta profissional de futebol? Os tempos mudaram, as redes sociais hoje ou elas te elevam ou elas te rebaixam a um nível inesperado. E talvez você que está vendo aí do outro lado não saiba o que é isso, porque não é atleta de futebol, porque não coloca sua cara a tapa para bater todo dia. E aí fica pedindo moleque, o cara joga 15, 20 minutos no profissional, o mesmo que me encheu o saco para colocar, vai lá, ó, para descer a ripa. Isso é o que acontece. Não se trata de formar apenas jogadores, mas de formar jogadores, atletas e cidadãos. Esta é a filosofia do Atlético hoje. Por isso que você coloca jogadores na transição. E aí me perguntaram, Musso, por que o Izep não estará na montagem do elenco, por exemplo, como o Alisson estará? Porque o Alisson cumpriu todos os parâmetros para chegar no elenco principal e estar lá. O Vitor Gabriel cumpriu todos os padrões pré-estabelecidos pelo clube para estar lá. Então, muita calma, o que eu peço ao torcedor é o seguinte, e aqui não é uma mensagem só ao torcedor atleticano, mas à mídia em geral. Vamos ter paciência, vamos deixar as coisas acontecerem. Tem mostras claras que a categoria de base do Atlético está sim evoluindo, só não vê quem não quer ou quem não tem paciência. Agora, não é todo atleta, não é todo dia que surge um Neymar. Não é todos os dias que surge um Ronaldinho Gaúcho. E se surgir, obviamente, como vimos, por exemplo, o Vinícius Júnior no Flamengo, como vimos o Endrick no Palmeiras, e as comparações são tão esdrúxulas que qualquer jogador que atue 30, 40 minutos, que faça 2, 3 gols na base, já vira uma perspectiva para o cara pedir no time principal. Eu concordo e corroboro que tem que ter jogador da base no principal, como o Atlético fará neste ano. Mas com calma. Sabe assim, nós não temos uma sangria desatada para colocar essa molecada para jogar. O que eu digo a vocês é o seguinte, 6 jogadores da base estarão no elenco principal. Ponto. 6. E aí eu vou falar um pouco mais à frente aqui da minha conversa com uma pessoa muito importante dentro do Atlético sobre reforços e a necessidade de colocar a base. Porque o torcedor pede reforço e pede base ao mesmo tempo. Calma, né? Não dá para você convergir tudo. Senão você não monta um time. Você monta 4 times aí e cada dia joga com um diferente. Enfim. Peço desculpas aqui pelo desabafo. É um tema que me deixa um pouco mais... enfim... configurando uma perspectiva um pouco mais agitada aqui para vocês, mas é porque é necessário a gente tocar nisso. E trazer a vocês um lado que talvez vocês não estão vendo. Muitas vezes não estão vendo, não é por culpa de vocês. Por culpa de quem comunica. Tá? Enfim, deixem um like aí. O like ainda está muito baixo, me ajuda a bater 120 likes ao vivo, 1.500 nas próximas 24 horas. Se inscreva no melhor canal de notícias do Atlético. Agora tem conteúdo exclusivo para vocês aqui de novo. Tá? Trouxemos um agora e estamos trazendo outro, que é sobre reforços, contratações e os ensinamentos que são passados todos os dias. Mas tem gente que não quer consumir, prefere ficar no oba-oba, trazendo mentira para você consumir aí do outro lado. Nas últimas semanas, inclusive, alguns nomes foram especulados aqui no Atlético. Estou falando de Rodrigo Muniz, Bernard e outros atletas, inclusive, como o próprio Roberto Firmino, que a chance seria de 0,0 de vir para o Galo. São nomes especulados, é natural, isso é do mercado, cada um tem as suas fontes, não é uma crítica a ninguém aqui, mas cabe a gente aqui elucidar ao torcedor atleticano a realidade do Galo. A realidade, prestem bem atenção. Eu conversei com uma fonte na manhã desta segunda-feira e perguntei, tá, como é que eles estão enxergando essa certa pressão da torcida em trazer jogadores. E aí eu vou abrir aspas aqui a minha fonte.
Não vamos sucumbir, a pressões. Não vamos trazer jogadores medianos. A filosofia nossa é a manutenção do elenco. Se tivéssemos que montar um time como o que temos hoje, quanto será que se gasta para isso? E ele complementa: equipes se montam ao longo de um período. O mercado não tem grandes movimentações, pois não é simples. Fecha aspas, então, a nossa fonte. Aliás, este talvez seja o pensamento mais ordeiro possível. E eu convido a vocês aqui a uma linha de raciocínio, e talvez vocês possam tirar ideias em cima disso. Quantos títulos o Manchester United conquistou sob o comando de Alex Ferguson? Quantos títulos o Barcelona conquistou com uma época onde se mantinha praticamente todos os anos, a gente sabia da escalação do Barcelona, e que agora não sabemos mais, e o que aconteceu com o clube? Através de uma espinha dorsal que foi quebrada. Como o Real Madrid consegue ser o maior time do mundo, abrindo mão de craques anualmente, mas mantendo uma espinha dorsal? Ou seja, este é o padrão do Atlético hoje. Profissionalismo. Qual é o clube no Brasil, à exceção do Flamengo, que trouxe um meio-campista, que tem no elenco, prestem atenção, o melhor jogador de 21, que é o Hulk, o melhor jogador de 22, que é o Scarpa, e o melhor de 23, que é o Paulinho? Qual time tem isso no Brasil? E a pergunta, de novo, quanto se gastaria, pergunta feita, por nossa fonte, quanto se gastaria hoje para se montar um elenco como o do Atlético? Então, eu acho que cabe ao torcedor, primeiro, e daqui a pouco eu vou trazer o final aqui, dessa conversa com essa fonte. Primeiro, acreditar no trabalho. Segundo, entender que o Atlético não está saudável 100% financeiramente, se prepara para isso. E por fim, meus amigos, eu vou abrir aspas aqui a minha fonte. Vamos trazer de 1 a 3 reforços no máximo, quando tivermos a convicção e de acordo com a política do clube. Fecha aspas a nossa fonte. E assim eu finalizo essa questão aqui dizendo o seguinte: muito cuidado com aquilo que vocês consomem e com aquilo que vocês compartilham. Talvez consumir não é tanto um problema, mas compartilhar é um problema enorme, porque você está contribuindo para uma massa que desinforma um torcedor atleticano, inventando factoides pelo bel prazer de ter mais seguidores ou ganhar mais likes. Aqui no canal Bicagalo você jamais verá isso. Conte sempre com meu respeito. Talvez não vai gostar do que eu estou dizendo aqui agora, talvez vá, porque eu estou trazendo uma realidade e a dureza da realidade é que nos aflige. Quando você briga com seu marido, com sua esposa, com o seu parente, você tem que tirar algum proveito disso. E aqui eu posso estar falando algo que vai desagradar, mas é para o bem do clube. Tenho a plena certeza disso. Quero encerrar aqui falando sobre o Luiz Felipe Scolari, que teve hoje o primeiro encontro, ou terá, na verdade, o primeiro encontro com o elenco do Galo, às 3 da tarde. E aí tem um detalhe importante, porque o Filipão fecha o ano com um time e agora talvez vai iniciar com outro, é o que nós vamos falar aqui agora. Mas antes eu peço o seu like e a sua inscrição. Se inscreva no Bicagalo. Bom, começa hoje a pré-temporada do Atlético e, diferentemente dos últimos 8 anos, este será o ano com o menor número de reforços apresentados em uma pré-temporada. É o que eu falei há pouco aqui. Apenas Gustavo Scarpa será o atleta diferente neste elenco de 2024. Bom, as primeiras atividades estão marcadas como testes médicos, avaliações, aquele bate-papo ali do Filipão com os jogadores também, e em alguns processos de campo. É bom informar também que os jogadores ficarão concentrados na cidade do Galo, tá? Em algumas datas específicas, terão a liberdade para sair em outras, mas a ideia realmente é que esse início seja bem fechado, as atividades não terão presença da imprensa, absolutamente nada. O treino fechado, somente o Filipão com seus atletas, está corretíssimo o Atlético nisso. Aliás, o Filipão que tem na cabeça o esboço do time do ano passado, a espinha dorsal, e eventualmente pode sim entrar um Scarpa, pode entrar algum moleque da base, como o Vitor Gabriel, como o Alisson, como o zagueiro Rômulo. Essa turma vai aparecer, tá? Esses jogadores vão aparecer aí no time do Filipão. E pra mim, eu acho ainda que o time, acho não, isso é uma certeza, o time que vai iniciar o ano de 2023 não será a equipe que vai encerrar a temporada. Não vai. E o Atlético prepara reforços, jogadores de frente que o clube busca, para poder realmente tentar, pelo menos, competir de igual para igual com Palmeiras e Flamengo, que hoje são os grandes expoentes aí do futebol brasileiro. Bom, quero falar aqui agora da Biotecna, escola técnica que está ofertando cursos a R$ 97 a mensalidade.
preste atenção, do início ao fim esse valor não muda, gente. Não muda. Ou seja, você vai fazer o curso técnico e se você disser que foi do canal Bica Galo, tem 13% de desconto na matrícula. Tem diploma, é aprovado pelo MEC e você vai se tornar um profissional, vai ter emprego. É oportunidade que eu estou te oferecendo aqui. Acione agora a Biotecna. Enfim, vamos nessa, tamo junto. Espero que vocês voltem amanhã, à 1 da tarde. Deixem um like, se inscreva no canal, me ajude a bater os 1.500 likes neste vídeo. Obrigado por tudo, um beijão, eu vou nessa, fui!